Bom dia a todos, nós estamos iniciando mais um programa com o Dr. Oscar Japão, justamente com o Gnome Live, trazendo para vocês as últimas informações da política. O Donald Trump cercou os petroleiros, da Venezuela, não deixando eles passarem para local nenhum. O Maduro tem 10 dias de petróleo armazenado e ele não está conseguindo dar vazão para o petróleo dele, E o Donald Trump também aumentou a recompensa para pegar o Maduro em 50 milhões de dólares. Colocaram toda a força militar deles, helicópteros, porta-aviões, aviões, tudo para capturar o Maduro, O Maduro agora já era. Então nós vamos entrar com o Dr. Oscar Japão, ele está também trazendo as últimas informações aí para a gente da política. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e fazer as doações pelo Pix. Então vamos começar mais uma live com o Dr. De funcionários públicos nas estruturas de primeiro, segundo, terceiro escalão de 196 países, com 56 bancos centrais. Em Basileia, eles se agruparam. Os bancos centrais, eles não têm nenhum dealer, eles não se juntam um com o outro. Quando eles estão juntos, boa coisa não é. Então, o banco BIS, o banco localizado na localidade de Basileia, Suíça, estabeleceu feudos para que todos os países que não se comportam em agrupamento, eles possam ter franchise, ou seja, eles podem cometer roubos e branquear através do banco BIS ou do banco Master, ou de pequenas estruturas de fintechs. Vamos ao relatório. O procedimento de arresto de embarcações piratas, falsas bandeiras, onde os navios não têm possibilidade de atracar em nenhum porto devido ao seu tamanho e calado, eles têm bandeiras. E aí você telefona para esse país e pergunta: olha, estou vendo sua bandeira numa embarcação, numa nave, num navio petroleiro de tal característica e numeração. Ele lhe pertence? Não, esse navio não me pertence. Não temos ninguém com essa jurisdição de estado da bandeira. Correto, perfeito. Então você tem noção do monitoramento que é petróleo venezuelano, que é petróleo da Rússia, que é petróleo do Irã, com falsa bandeira do Brasil, onde as características da sua nomenclatura estão bem expostas. E você diz: esse petróleo, ele é brasileiro? Esse petróleo, ele é venezuelano? Então, esta falsa bandeira, ela ocorre da mesma forma que ocorre na Venezuela, que ocorre no Irã, que ocorre na Rússia, que ocorre na China. É pirataria, crime entre fronteiras. É um crime lesa a humanidade. Então, as autoridades estão autorizadas a operar por se tratar de terroristas que financiam o patrimônio da carga para a compra de armamentos, mísseis, pagar suborno, pagar mercenários e se estabelecer onde eles têm interesse. No caso,
no Porto de Paranaguá, no Porto do Paraná, onde você compra terrenos de 1 milhão e vende por 36 milhões. E você diz, se você comprou um terreno de 1 milhão e você vendeu por 36 milhões, quem comprou? O crime organizado. Quem é o crime organizado? Estrutura do primeiro, segundo e terceiro escalão, de funcionários públicos que deram golpe de Estado em seus países, ou não, porque eles são crimes intrafronteiras, ou seja, há uma posição de guerra terrorista aplicada no planeta e que se estabeleceram na membresia da ONU, no conluio de 196 países que agem de forma vil através de tabulações fraudulentas, de outorgas de fiscalização sem fiscal. Quem tem que investigar, não investiga. Quem tem que fazer a crítica operacional das tabulações de internet não é feito. Não há monitoramento. E o dinheiro todo arrecadado é para o financiamento do terrorismo e do narcotráfico. Então, da mesma forma, o modus operandi da Venezuela é o mesmo modus operandi do Brasil, é o mesmo modus operandi de 17 países do narcotráfico, estabelecidos no continente da Sul-América, de Centro-América, todos já identificados. Então nós estamos operacionalizados com 60 agências de inteligência. E quem procede ao branqueamento na região destas posições jurídicas, ou seja, você produziu o resultado. Qual é o resultado? Dinheiro. Dinheiro a ser pago. Dando origem de quem? De uma lavagem de dinheiro. E como você vai fazer para pagar esse dinheiro? Determinar que esse dinheiro tem que ir a quem dele é propriedade. Inseridos no primeiro, segundo e terceiro escalão. Aqui no Brasil é em São Paulo, no gueto da lavagem de dinheiro, das bolsas de valores, dos bancos domésticos, dos bancos centrais, todos prontos para agir, esperando uma única liminar de um Supremo Tribunal Federal, averbado através de outorga de escritórios de arbitragem internacional. E onde funcionam esses escritórios de arbitragem internacional? Em Portugal, com Gilmar Mendes. E este se desloca aonde? À Inglaterra. E por que a Inglaterra? Porque é a moeda de alto valor do planeta, ao qual ela é recebida em qualquer banco central, em qualquer banco, transferida através de pagamento do escritório, do Instituto da Fundação de Alexandre de Moraes. E este procede ao pagamento do Hamas, do Hezbollah, do Irã, do Estado Islâmico. E você dirá, e isto não é monitorado? Sim, é monitorado. Por quem? Por 56 bancos centrais,
por outorga de franchise que qualquer banco central de 196 países estará habilitado a lavar o dinheiro no Banco BIS, em Basileia, ou no Banco Master da República Federativa do Brasil. Com outorga de quem? Do Banco Central do Brasil. Com a chancela jurídica de quem? Do Supremo Tribunal Federal, do Gilmar Mendes, na operacionalidade do Tribunal Arbitral em Portugal, homologado na Inglaterra, pago em libras. E quem recebe a arbitragem e o procedimento em honorários advogatícios? O Instituto, a Fundação de Contrato Escrito de 120 milhões de libras. A moeda é libras, não é real. E você, com esse contrato, está habilitado a mostrar o contrato, fazer o recibo, efetivamente. E esse recibo vai para quem? Para as partes jurídicas. E quem são as partes jurídicas? De quem paga. E paga para quem? Para o Instituto. E o Instituto, ele rende contas a quem? Ao Tribunal Arbitral de Portugal, ao Tribunal Arbitral de Gilmar Mendes, de Portugal. E quem homologa? Homologa a Chancelaria da Inglaterra. A Chancelaria da Inglaterra. E o pagamento em libras, efetivamente. E quem assina? Alexandre de Moraes. Sua assinatura. Ou qualquer que tenha viajado. Toffoli. Quem assina? Toffoli. Foi com o seu segurança particular. E quem patrocinou? O Banco Master. E todo este conglomerado financeiro é aprovado? Sim. E quem está envolvido? O Banco Central do Brasil. Perfeito. O crime deste procedimento, ele é estabelecido no Brasil? As libras são deslocadas para o Brasil? Não. São deslocadas para fintechs nos Estados Unidos da América, em offshore. E lá, as offshore, elas otorgam interesse e crédito no BNDES. Então, eles aportam esse dinheiro ao BNDES, ao projeto de bancos que têm CNPJs de empresas do crime organizado na Avenida Paulista, reduto contábil de várias células narcoterroristas a produzir capital. A Polícia Federal está monitorando este procedimento conjuntamente com a FEBRABAN. Por que a FEBRABAN? Porque todos os bancos estão envolvidos. Todos os bancos detêm contas de CNPJs, de empresas de capital volumoso, que aplicam o dinheiro aonde? Elas aplicam o dinheiro no próprio banco. Os bancos que eles têm conta, sim. E utilizam que tipo de aplicação? Ao melhor pagador. Quem é o melhor pagador de juros e taxas? É o Banco Master. Então aplica todo o dinheiro nesse Banco Master. Perfeito. A diretoria do banco agradece, ganha uma percentagem e o dinheiro vai todo para o Banco Master. E aí esse dinheiro acautelado no Banco Master, ele vai para as offshore.
nos Estados Unidos. E as offshore dos Estados Unidos, que é? Eles aplicam esse dinheiro lá nos Estados Unidos? Não. Aplicam no BNDES, em projetos já determinados, em bancos domésticos no Brasil, ao qual eles alegam, olha, entrou aqui um capital, o que você vai fazer? É muito dinheiro. Compra ações da Vale, compra ações da Petrobras. E você procede dessa forma. E o que você faz no D+4? Você vai esperar 4 dias para compensar? Não, eu já operacionalizo na conta de opções do mercado do dólar. Aposto que o dólar vai subir. Então eu compro dólar a um preço bem baixo e deixo lá. Paguei 10%. Quando vem o vencimento, você vai exercer? Sim, porque eu comprei a um preço barato. E eu ganho esses dólares. E o que você faz com esses dólares? Eu contabilizo. Você aplica em algum lugar? Não. O que você faz com esses dólares? Eu pago o narcotráfico. Compro cargas de terceiro. Cocaína, anfetamina, ópio. Pasta base. Compro exércitos. Compro mísseis, bombas. Compro países. Me estabeleço. Compro emissoras de televisão. Patrocino jornais. Me estabeleço. Onde você está estabelecido? Na República Federativa do Brasil, em 17 países que fazem parte da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. E quem é o mentor intelectual? Olha, é um comitê. Comitê é The Commission. E esse comitê é formado por quem? Por operacionalidade em engenharia matemática quântica, pelos que leem o Abacuque. E quem lê esse tal de Abacuque? É um material, é uma multiplicadora de contas de madeira. É um brinquedo em que você manipula e você tem resultados matemáticos. E quem manipula isso? A China. E a China fez o quê? Tomou a volta em 300 bilhões de euros, que, numa forma publicitada, que ninguém diz que foi os Estados Unidos, mas todo mundo alega que foi a von der Leyen, a Europa, que foi a Alemanha, que foi a França, e que os jornais colocam como persuasor os Estados Unidos da América. Imagina se os Estados Unidos da América vai dizer para o sujeito praticar o crime de golpe, ou seja, um roubo qualificado. Mas quem praticou esse roubo? Qual é o fato? Quem praticou foi quem determinou. E quem determinou? A von der Leyen, a França, a Alemanha. Roubaram, quebraram com a Europa, porque eles já quebraram com vários tratados de outorga, que foram grandes golpes processados por traidores dos Estados Unidos da América, planos Marshall, feitos por Obama, Biden, Bush, Clinton.
Então agora a América está fechada no seu capital. É o único país no planeta que detém riquezas e capital. Ninguém tem capacidade de se opor. Ninguém pode lhes intimidar, nem o seu próprio governo, porque é através de posicionamento contábil. E por esse posicionamento contábil, não cabe maioria em estabelecer ou modificar as regras já estabelecidas em tempo de guerra. Então, quando os Estados Unidos da América se encontram em guerra declarada contra o narcotráfico e estabelece que tem opressores, países que querem a destruição da América, ele está em guerra. Então o seu mandatário, o general em chefe, o senhor Trump, ele determina o tempo que levar, 15 anos, 100 anos de guerra, ele vai permanecer como liderança, não havendo eleições, porque estamos em guerra atômica nuclear. Então, não cabe nenhuma bleorragia, nenhuma manifestação de procedimentos ortodoxos, de procedimentos de brilhantes pensadores a querer salvar o planeta alegando boas intenções. Há um único fato, ato e circunstância. Estamos em guerra atômica nuclear. O inimigo é uma falsa identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil. Ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva, se faz chamar. Maduro, que se encontra albergado conjuntamente com vários facínoras da América do Sul em território do Brasil, que estão todos acautelados aqui em 27 estados e 5.070 municípios. Integrantes da máfia, Nangreta, Honorável Società, Yakuza, etc., 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 todos monitorados, bem de perto. Então nós queremos dizer para você, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, vocês já estão na lista da Magnificent. Toffoli, você também está na lista da Magnificent. Todos, Anin, Zavascki, Dino, todos estão na lista da Magnificent. E vocês dizem que os Estados Unidos não têm capacidade de destruí-los. Qualquer tentativa tecnológica que vocês alegam ter e que não possuem a superação das armas que ainda não foram dadas ao conhecimento de vocês que cantam de galo, que querem guerra, que não foi o Xi Jinping que declarou que se os Estados Unidos quiser guerra, vai ter guerra, se quiser soltar a bomba, vai soltar a bomba. É a mesma coisa que o Putin não fala nada disso. Quem fala são os puxa-sacos, tanto do Xi Jinping quanto do Putin. E claro, o próprio Putin se carrega de exterminá-los. E a própria China se encarrega também de exterminar todos aqueles que provocam a tecnologia. Então nós estamos hoje, dia 23 de dezembro de 2025, ao encalço, à procura, com provas irrefutáveis, fatos, atos e circunstâncias que colocam vocês, funcionários públicos, sendo levados presos
e que contra fatos não há argumentos. Que vocês não falam na televisão. Quem foi preso, por que foi preso, eles são inocentes? Pertencem a algum partido? O partido permitiu que isso acontecesse? Eles trabalham nas secretarias do partido? Eles trabalham para o conglomerado do governador, que foi eleito por esses partidos? Trabalham para o prefeito, que foi eleito por esses partidos? Então vamos ver com os olhos que temos e caracterizar que se houve um crime e todo mundo comprou Porsche, comprou casas, dinheiro que era para a saúde, para fazer operações, para comprar medicamentos, e que o sujeito dá de presente casas, apartamentos para amante do INSS, e isso tudo o partido sabe? Se ele conseguiu, é porque o partido levou, no mínimo, 80%. Porque muitos entregam o que eles alegam ser 100%, mas eles têm escamoteado uma grana extra. Tudo isto sendo investigado por 60 agências de inteligência, pela inteligência IA, que dá o resultado em minutos. 2 minutos já tem todas as contas, o nome dos sujeitos, onde está, como foi o operacional do crime, quem está envolvido, tudo. Entenderam? Estou sendo claro? Então vocês declararam guerra atômica nuclear a quem? A vocês mesmos? Vocês mesmos vão se destruir? Boa sorte. Meu Pix de sobrevivência é o meu e-mail, meu nome e sobrenome, tudo em minúscula, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu documento CPF, documento que cada brasileiro tem medo de dizer o número, por atentados de roubo, atentados de golpe, feitos pela Dataprev, feitos pelo GovBR, feitos pela Caixa Econômica, feitos por Receita Federal. Entendam, meu CPF 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, localizador 5521-997420789. Muitos tentaram e já partiram desta para melhor. Se encontram lá, no colo de Beuzebu, no colo de Satanás. Entenderam? Estou sendo claro? Então entenda, aqui não tem ninguém brincando.